O zagueiro Rodrigo Moledo, que teve a sua renovação contratual anunciada ao longo da última semana, passou por uma redução salarial. Já que agora é reserva do time do Inter, ele teve uma diminuição nos seus rendimentos mensais de quase metade do salário e assinou também um contrato de produtividade. Enquanto isso, o Inter também acerta possibilidades de saídas para a temporada de 2023. E o nome da vez é o volante Johnny, que recebe uma forte sondagem do Spezia da Itália e deverá, inclusive, nos próximos dias, viajar para a Europa. Eduardo Cudê é anunciado no Atlético Mineiro. O Vasco aumenta a sua investida em Kehler e Mano Menezes tem informações positivas nessa novela envolvendo a possibilidade dele treinar a seleção brasileira. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 19 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, fechado? E eu quero começar com uma informação que foi trazida pelo Jeremias Werneck, colunista do site GZH, e que fala sobre uma redução no salário de Rodrigo Moledo. A gente tinha algumas pistas em relação a isso, mas o Jeremias ele traz agora com dados um pouco mais concretos. O Rodrigo Moledo, ele teve na última semana a oficialização da sua renovação contratual com o Inter. Ele agora amplia o contrato até o final de 2023. E o Jeremias apurou que o Internacional, em um primeiro momento, ofereceu um novo contrato com uma redução salarial. O salário do Rodrigo Moledo, que estava ali na casa dos 300 mil reais por mês, ele cai para cerca de 150 mil reais mensais. E o zagueiro, depois de fazer uma contraproposta, fez negociação, acabou aceitando este novo contrato. Então o Moledo, nesse novo vínculo com o Internacional, nessa ampliação de contrato, ele reduziu quase pela metade, praticamente pela metade, o seu salário com o Inter. É um jogador que o Mano pediu para se manter no elenco, o Mano pediu para que a direção renovasse com o Rodrigo Moledo e a direção foi lá e renovou. Nesses moldes, é um jogador que agora é reserva do Internacional, reserva do Gabriel Mercado e do Vitão, mas vai ter mais uma temporada no clube e vai ter a sua importância, obviamente, dentro do elenco do Internacional. Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo falando sobre Kehler. E aí eu já quero abrir as informações sobre possibilidades de saídas que o Inter tem pela frente já nos próximos dias, tá? E uma delas é o Kehler. O Kehler tem uma sondagem do Vasco da Gama que está investindo pesado no jogador. Hoje, o Lucas Colar, por exemplo, do Voz do Gigante, trouxe a informação de que o Vasco está oferecendo 3 milhões de dólares pela compra do Kehler ao Internacional, o que não é um valor baixo, não pensem que é um valor baixo, 3 milhões de dólares para um goleiro de 26 anos de idade, tem o Kehler, ou 24, eu até vou conferir aqui, 26 anos de idade, então não é um valor tão baixo assim. Mas eu trago nesse vídeo um outro fator importante dessa negociação. O Vasco está colocando o Internacional contra a parede, porque o Vasco também sinaliza um alto salário para o Kehler, o salário 2 ou até 3 vezes maior do que o que ele ganha no Internacional atualmente. O que faz com que o Inter, para manter o jogador com interesse de jogar aqui, talvez precise colocar um novo contrato na mesa do Kehler. E aí, vamos fazer justiça. O Kehler tem contrato de reserva, porque quando ele voltou para o Inter, ele era reserva, e agora ele é titular. Eu dou detalhes sobre isso, é só clicar aqui para assistir sobre como o Vasco da Gama tem colocado o Internacional na parede, quando o assunto é essa negociação pelo Kehler. Mas ao longo desse sábado, a gente teve uma outra informação muito importante que é relacionada a Johnny, tá? Volante do Internacional norte-americano e que tem uma sondagem mais forte do Spezia da Itália. O Spezia é um clube da Série A do Campeonato Italiano, tá brigando para não cair para a segunda divisão do Italianão. E a gente confirmou essa informação de que o Spezia de fato está interessado no Johnny, junto com pessoas ligadas ao jogador e até dirigentes do Spezia estão confirmando essa informação, de que estão interessados, estão buscando uma negociação pelo Johnny. Já há negociação, tá? E o clube sinaliza em um primeiro momento uma proposta na casa de 6 milhões de euros. Só que aí, a informação do Lucas Dias, tá? Que tem o seu canal, o Lucas Dias Repórter, e que trouxe isso que eu vou colocar aqui em primeira mão, é de que o Inter quer entre 7 e 8 milhões de euros pelo Johnny. O ideal é 8, que dá aí 40 e alguma coisa milhões de reais. Então, o Spezia fez essa primeira proposta e o Inter agora vai negociar
para conseguir chegar ao valor que quer pelo Johnny, tá? Que é nessa casa aí de 8 milhões de euros. O Inter vê com bons olhos a possibilidade de vender o Johnny, tá? Porque o Inter precisa bater uma meta de venda na próxima temporada, que deve ser ali na casa dos 90, 100 milhões de reais. Se tu já arranca o ano vendendo o Johnny por 40 e poucos, tu já atinge a metade, aí tu tem todo o ano para trabalhar o restante da meta. O Inter vê com bons olhos a possibilidade de vender o Johnny. E também informação do Lucas Dias, o Johnny estará viajando para a Itália na próxima semana. O staff do jogador diz que ele já tinha programado essa viagem, que é férias com a família. Mas é curioso, ele vai ir para a Itália já na próxima semana. E convenhamos, o Johnny estando na Itália, para uma negociação fechar, fica até mais fácil. Daqui a pouco, ô Johnny, onde é que tu tá? Tu tá em Veneza? Quem sabe tu dá um pulo aqui, eu não sei qual é a cidade, cara, do Spezia, da Itália. O Spezia é da cidade de La Spezia. Ô Johnny, dá um pulo aqui em La Spezia para conhecer as estruturas do clube, para conhecer o pessoal. O Johnny já vai estar na Itália. Então, é um ingrediente importante nessa negociação que a gente tem que colocar aqui também, tá? Na tarde desse sábado também, eu gravei um vídeo atualizando a situação de Mano Menezes, tá? Porque ao longo dessa semana a gente viveu todo esse caos coletivo da possibilidade do Mano Menezes ser chamado para a seleção brasileira. Informação que foi trazida pelo Caio Ribeiro. E eu dou um F5, uma atualizada nessa situação, sobre, principalmente, o ponto de vista de uma entrevista do Francisco Noveleto para a Rádio Grenal, que dá uma esfriada um pouco nessa possibilidade, tá? Ele coloca, inclusive, o Dorival como um nome mais cotado. É interessante só clicar aqui para assistir, tá? E eu fecho, ainda falando sobre o treinador, Eduardo Cudê, que muita gente não gosta, tem gente que gosta também, mas é um nome que a gente sabe que é ligado ao presidente Alessandro Barcelos e teve um trabalho recente no Internacional, acertou com o Atlético Mineiro. Então, eu até havia gravado um vídeo nessa semana falando sobre os motivos pelos quais Cudê não pode ser o técnico do Inter em uma eventual saída do Mano. Isso se confirma agora de maneira oficial, porque ele vai para o Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano levou ele para o Atlético Mineiro e agora vai fazer o seu trabalho lá do Galo. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Chegou a hora de Copa. Domingo, 1h da tarde, abertura da Copa do Mundo, Catar e Equador. E aí eu já começo passando as odds de Catar e Equador. Vitória do Catar, 3,5. O empate está pagando 3,1. Vitória do Equador, 2,3. Tá boa essa vitória do Equador, hein? Mas será que não dá uma zebrinha aqui de Catar? Não sei. Eu acho que vai ter um ambos marcam nessa partida. Quanto que tá o ambos marcam? 2,2. É uma boa. Algumas odds de Copa do Mundo. Agora tudo é Copa, gurizada. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e tem o bolão da KTO na Copa. R$5 tu pode ganhar até uma free bet de 500 mil. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!